Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, da 9ª semana do tempo comum, o ano B, nós estamos fazendo vivência do Evangelho de Marcos durante todo esse ano. A liturgia de hoje, que a igreja nos recomenda, nós temos o livro de Tobias, do capítulo 2. Ontem foi Sofonias e hoje é Tobias. São livros deuterocanônicos. São livros que são encontrados só na Bíblia Católica. O livro de Tobias é um livro muito bonito. Ele tem só 14 capítulos. Muito pequeno. Mas uma leitura muito boa. Faça essa experiência hoje de ler esses 14 capítulos de Tobias. Pequenininho. Dá para ler em 2 horas. Trata-se de um romance para os judeus da diáspora, ou seja, daquelas pessoas que viviam fora da Palestina. Tobias é um gênero sapiencial. O Evangelho de Marcos hoje, no capítulo 12, do versículo 13 ao 17, ele é a continuação das controvérsias que Jesus tem no Sinédrio. O Sinédrio é o grande conselho da nação judaica. Eles queriam formar uma cilada. Aí começaram a elogiar Jesus. Esse evangelho que nós vamos fazer vivência agora já sofreu inúmeras interpretações equivocadas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dê você a César, dê você a Deus. É bom situarmos bem o texto para evitar conclusões fundamentalistas. Então, se a puder dessa graça, diga que Deus está em você, que você é a imagem e semelhança desse Deus, e faça a experiência de Santo Inácio de Loyola. Dizer que Deus está, eu não estou sozinho. Mas eu preciso desejar a sua companhia todos os dias. Tome consciência. É repetitivo? É. Mas eu não tomo consciência. Então, enquanto eu não tomar consciência, eu tenho que falar: Deus, eu desejo estar contigo, caminhar contigo todos os dias. Pedir a Deus uma graça. Senhor, dai-me, Senhor, ajudai-me a realizar as coisas do meu dia a dia que leve ao cumprimento dos teus desígnios. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar os impostos a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus lhe perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje o livro de Tobias, ele ensina o que significa o temor a Deus.
porque significa a piedade, as boas obras, a justiça e a proteção de Deus no meio desse mundo pagão. Esse livro é um romance que tem como centro o casamento dos jovens Tobias para fundamentar uma família judaica piedosa. O livro de Tobias, meu irmão, minha irmã, ele trata de temas com a providência de Deus, com as boas obras e com a ética nas pequenas coisas do dia a dia. É o espírito de família e a questão do matrimônio que é querido por Deus e por todos. Nós temos também nesse livro muitas preces e louvores muito bonitos, belíssimas. Tobias fica cego por 4 anos. Não vou dizer a você o que acontece no final, você vai ler para você dizer o que acontece com Tobias depois de 4 anos. Cai uns excrementos nos olhos dele, e quem tem que sustentar a sua família é Ana, sua esposa, que parou trabalhando para o sustento da casa. Tobias, Ana ganhou de presente um presente extra, por ser uma fiel escudeira, e Tobias ficou desconfiado. O cabrito que ela ganhou, ele não gostou. Ele era 2 pessoas boas, amigas, sinceras, mas guardava alguma coisa dentro de si que na hora Tobias ficou desconfiado. Por que é que às vezes a gente coloca dúvida no nosso coração? Às vezes, mesmo em pessoas boas, existe conflito. As pessoas boas também sofrem interiormente, porque estão achando que só elas fazem coisas certas e o outro não faz. E a suspeita da mulher dele, que tanto doou-se para manter a família, teve um momento de explosão. Ana, por sua vez, destila a amargura que há muito tempo trazia no coração, porque não falava, não conversava, não dialogava. Era só trabalho. E eles carregavam dentro de si, meu irmão, minha irmã, ressentimentos. Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu cônjuge? Os ressentimentos, quando não são vivenciados, eles viram recíprocos. E essa visão equivocada acontece não só na vida de Tobias e Ana, mas na nossa vida também. Então que nós possamos ser mais serenos, ter mais sobriedade e conversar mais um com o outro. Não machuque o outro, mesmo que ele já esteja machucado. Não machuque. Ele foi grosseiro. Mas Deus sabe todas as coisas, o que é certo e o que é errado. E a palavra perdão, pobreza, unidade tem que existir na vida matrimonial. Então a gente precisa saber mergulhar, saborear Deus, como diz Santo Inácio de Loyola, para nos libertar das amarras do diabo. Sem saborear Deus, fica difícil. Hoje Marcos, no capítulo 12, versículo de 13 a 17, o que é que nos chama a atenção nesse texto do Evangelho? São as controvérsias de Jesus com o Sinédrio. Juntaram os fariseus com os herodianos. Olha só, fariseu e herodiano, eles não se juntam, eles não se misturam. Eles só se uniram para montar uma estratégia para pegar o quê? Jesus numa cilada. Cuidado com as bajulações, as falsidades que chegam até você. O elogio ele é muito importante quando ele é verdadeiro, mas a bajulação está associada à hipocrisia. Olhe para você. Então assim, quais são os personagens envolvidos nessa questão? De um lado estão os fariseus, do outro lado estão os partidários de Herodes, e do outro lado está
Jesus. E ele está falando o que é que está em questão? O pagamento do imposto ao Império Romano. E qual é a intenção do fariseu e do herodiano? Colocar Jesus numa sinuca para apanhar em alguma contradição, porque ele não acreditava em Jesus. Eles dizem: mestre, tu não olha para as aparências, das pessoas, mas ensina somente com a verdade da palavra de Deus. Mas me diga uma coisa, mestre, é lícito ou não pagar impostos a César? E qual é a pedagogia de Jesus? A pedagogia dos rabinos. Ao invés de responder uma pergunta, devolve com outra pergunta. Jesus pede uma moeda e perguntou: de quem é essa inscrição? É de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só, o que significa isso? Você, às vezes, vai fazer uma oposição, se ele fosse fazer uma oposição ao Império Romano, mas às vezes ele não pode falar porque são capazes deles, como são os saduceus. César, ele usa um sistema de exploração, de morte para o povo palestino. O povo já estão explorado, já estão pisados, já estão massacrados. Se fosse perguntar isso para mim, eu ia dizer assim: não é lícito não. Porque o povo já sofre muito, o povo já é muito pobre, o dia de Deus não tem. Mas Jesus teve sabedoria. Ele nunca aceitou o tipo de comportamento dos zelotas. Os zelotas queriam tomar o poder brigando na espada. O único e verdadeiro Deus é nosso Rei. Então, na compreensão bíblica, alguém só pode ter esse poder se for dado por Deus. Portanto, sua resposta, a resposta de Jesus, faz avaliação teológica. Vamos fazer tudo bem feito, todas as coisas para Deus, sabendo que as pessoas, na sua maldade, vai provocar raiva em você, vai provocar desejo de morte, trevas, mas você é de Deus. Jesus separa a dimensão, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não quer fazer uma rebelião, quer não. Para Jesus o importante é a nossa liberdade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de decisão. Tudo tem que estar direcionado a Deus. Na moeda tem o rosto de César, mas nós, eu, você, meu irmão, minha irmã, somos a imagem e semelhança de Deus. A nossa marca é Deus. Você olhando para mim, você vai ter que ver Deus. E olhando para você, eu vejo Deus. A minha face é marcada por Deus. O salmista diz lá, né? No ventre da minha mãe tu já me teceste. Está lembrado? Dá a Deus o que é de Deus, dá a nossa vontade que é de Deus, a nossa liberdade é de Deus. A gente às vezes aceita a autoridade do Estado, embora a gente questione que o Estado faz muita coisa que não está certo. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele quer fundamentar a liberdade, a vontade do ser humano de pertencer a Deus. Perguntaram a Jesus se é para pagar o imposto ou não. Olha só, pessoal. Para não escandalizar, Jesus manda Pedro lançar o anzol na água, pegar uma moeda que vale 2 vezes mais do que o imposto, e mandou entregar por ele e por Pedro.
para não escandalizar. Entendeu? Os mártires deram a vida porque dava a Deus o que era de Deus. A vida dele era de Deus. Não dê você a César, não dê você ao pecado, não dê você as coisas impuras. Jesus diz, imagine só, dê para esse safado, não, ele enrolão, tira dinheiro de vocês. Olha só, como é que Jesus ia ficar com os herodianos? Então, meu irmão, dê seu coração ao pecado, à mentira, à mágoa, à tristeza, à perturbação. Se Jesus disse que você tem que pagar imposto para comprar vacina, imagina só como é que ficaria Jesus. Esse pessoal não deu dinheiro para comprar vacina, não. Aí, quem ia acusar Jesus? Em vez de ser os herodianos, ia ser os judeus. Por isso, assim, muitos mártires, meu irmão, minha irmã, aceitaram morrer, inclusive dando a sua própria vida para Deus. Eu pergunto a você, será que eu sei distinguir o que é de César e o que é de Deus na minha vida? Então, assim, meu irmão, minha irmã, eu preciso ser imagem e semelhança de Deus. Que eu saiba, Senhor, discernir o que é bom e o que é justo. Que eu tenha, Senhor, um coração humilde para escutar a Tua palavra e pôr ela em prática. É verdade. Então que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. O Senhor volte para ti, tenha misericórdia de ti. Volte para ti o teu olhar e te dê a tua paz. Abençoado o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você sabe distinguir o que é de César e o que é de Deus? Seja imagem e semelhança de Deus. Bom dia, Deus te abençoe. Paz e bem.